A política externa dos Estados Unidos para a América Latina é sempre um assunto delicado, né? Mas, olha, um editorial recente da Folha de São Paulo acendeu um alerta bem forte. A tese é de que as ações de Washington podem estar, na verdade, semeando instabilidade aqui na nossa vizinhança. Vamos mergulhar nessa análise para entender o porquê. Bom, o ponto de partida do editorial já é essa frase aí, bem direta. Os Estados Unidos promovem instabilidade na América Latina. Não tem meias palavras, é uma afirmação bem contundente. Agora, vamos ver quais são os argumentos que o jornal usa para sustentar essa ideia. E o principal exemplo que o jornal usa para construir seu argumento é a situação da Venezuela. Segundo a análise da Folha, as ações mais recentes da Casa Branca em relação ao país são, assim, a prova mais clara do que seria uma nova fase de intervencionismo. E não são só suposições, não. A Folha aponta para coisas bem concretas. Movimentação de militares na costa venezuelana e, talvez o mais grave, a confirmação do próprio presidente Trump de que deu sinal verde para a CIA para derrubar o governo de Nicolás Maduro. A desculpa oficial, claro, é o combate ao narcotráfico, mas o editorial enxerga isso como uma verdadeira cortina de fumaça para uma agenda de mudança de regime. E é aqui que o editorial aponta para uma contradição que chama muito a atenção. Durante a campanha eleitoral, a promessa era de diminuir a interferência dos Estados Unidos pelo mundo. Só que na prática, o que a gente vê são operações secretas e ameaças militares. Para o jornal, é justamente essa dualidade que define a política externa atual. O nome que o jornal dá para tudo isso é um velho conhecido da nossa região: intervencionismo. Ou seja, a prática de um governo se meter nos assuntos de outro, muitas vezes usando força ou algum tipo de coação. A roupagem pode ser nova, mas, segundo a análise, a essência é a mesma de sempre. Mas por que esse intervencionismo seria tão perigoso? Bom, o editorial nos lembra que essa história não é nova. A gente já viu esse filme antes, e a história nos deu várias lições, geralmente bem duras, sobre onde esse tipo de caminho pode nos levar. O ponto central aqui é o risco de cometer os mesmos erros do passado. O editorial cita o Vietnã, o Iraque, intervenções que, em vez de pacificar, deixaram um legado de caos. E o mais irônico, segundo o texto, é que, ao tentar derrubar um autocrata como o Maduro, essas ações acabam dando para ele a justificativa perfeita para reprimir ainda mais a oposição e se fortalecer internamente. Então, o saldo dessa política, de acordo com a Folha, é um ciclo vicioso com 3 resultados quase certos. Primeiro, mudanças de regime na marra raramente dão certo. Segundo, os governos autoritários acabam se fortalecendo. E terceiro, a instabilidade na região como um todo só aumenta. É um roteiro que, infelizmente, se repete. E esse risco todo de instabilidade não se limita à Venezuela, viu? O editorial traz a discussão para mais perto da gente, mostrando como essa postura dos Estados Unidos pode ter um impacto direto e perigoso também para a democracia no Brasil. No final das contas, o que está em jogo aqui é o futuro das relações em todo o continente. O editorial pinta um cenário de convivência em risco, um cenário onde as regras do jogo que a gente conhece podem simplesmente deixar de valer. A tese final da Folha é esta: as ações de Washington não são um problema só para a Venezuela. Elas acabam minando as bases da convivência pacífica e jogam todo o continente americano num ambiente de desconfiança e de instabilidade. E assim o editorial nos deixa com essa pergunta no ar, que é fundamental. Qual vai ser o futuro da convivência num continente onde a maior potência parece disposta a virar a mesa das regras diplomáticas? A resposta, segundo a Folha, está sendo escrita neste exato momento e as consequências boas ou ruins serão sentidas por todos nós.